Cache é uma parte muito importante de qualquer sistema, né? A gente precisa entender que o cache é algo que a gente precisa colocar nos nossos sistemas, principalmente quando a gente está desenvolvendo algo dentro do back-end, para evitar chamadas excessivas no banco de dados, chamadas excessivas em ambientes, seja ele quais forem, né? Então esse é um ponto importante que a gente nunca viu falar, pelo menos eu não consegui achar nada ainda na internet falando sobre isso. Então nesse vídeo agora a gente vai continuar a nossa playlist referente a nossos estados, aquela arquitetura toda bolada lá pelo Mário Souto e tudo mais, colocando uma estrutura de cache com o Redis. Então bora? Então bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você encontra tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like, porque é importante aqui pra gente, ajuda a gente a crescer aqui e trazer mais conteúdos pra vocês. Então, bora entender? Vou deixar aqui no card a nossa playlist que nós estamos fazendo. Tá? Vou deixar aqui o nosso último vídeo onde a gente fez a conexão com o Brasil API. Então, para você assistir, lá tem o primeiro vídeo quando a gente explicou toda essa arquitetura, iniciou e quando a gente explicou toda essa arquitetura, tá bom? Então, bora lá construir. Vou liberar minha tela aí para vocês. Vocês já estão aí vendo minha tela. Hoje, como é uma aula um pouco maior, nós, com muitas nuances, muitos detalhes, eu resolvi criar um cronograma aqui, como eu faço nas nossas aulas lá dentro da Academia do Flutter, tá bom? Para você conseguir acompanhar com um pouco mais de detalhe. Primeiro a gente vai começar conectando o REST, fazendo o nosso REST Client Connection. O que seria isso? Na verdade, a gente começa construindo, encapsulando toda a estrutura de conexão com o Redis. Não sei se você lembra, se você está acompanhando aqui a nossa playlist, você lembra que a gente não está utilizando o client que vem junto com o nosso back-end, o nosso vanilla que a gente está usando dentro do back-end. Nós estamos trabalhando, vamos dizer assim, com o client criado pela Shorebird. Então, se você acompanhou o nosso projeto, você sabe que tem aqui dentro do pubspec.yaml, nós adicionamos o Shorebird Redis. Mas o vanilla, ele já vem com um client Redis dentro dele, que chama Dedis, se eu não me engano. Mas ele estava com alguns problemas, não estava funcionando ele perfeitamente, não está funcionando da forma que deveria funcionar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai construir um encapsulador, para a gente poder, se amanhã ou depois a gente quiser trocar o client Redis, usar o do vanilla porque começou a ser funcional, a gente simplesmente altera essa classe. Então esse é um modelo de arquitetura muito interessante que eu gosto muito de trabalhar, tá bom? Depois a gente vai fazer um pequeno refactory de código, vai implementar o nosso location cache data source, vai alterar o nosso repository para buscar a parte de cache ou na API, e aí a gente finaliza esse projeto, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá, criando primeiro o nosso REST Client Connection. Para isso, nós vamos criar aqui na raiz do nosso projeto, nós vamos adicionar aqui o cache, tá? Uma pastinha cache, e dentro dela nós vamos adicionar o redis cache.dart. FU class, tá? Essa classe nós vamos trabalhar diretamente como um singleton. Por quê? Porque eu quero ter somente uma instância dela por toda a minha aplicação. Então nós teríamos que vamos implementar aqui o pattern singleton. Só que eu não preciso implementar tudo isso aqui. Lá dentro do Flutter e Dart Utilities você tem um snippet para criar o seu singleton. Então a estrutura do singleton padrão, né, que é ter um atributo estático, um construtor privado e tudo mais, já está aqui 100% funcional, tá bom? A próxima coisa que a gente vai ter basicamente aqui dois métodos importantes, públicos, tá? Nós teremos um feature void, onde a gente vai adicionar aqui dentro um carinha chamado put. Por quê? Porque eu quero conseguir adicionar informações dentro de um cache. Nós queremos adicionar dados dentro do nosso queridíssimo Redis. Então eu vou colocar um put aqui. Dentro do put a gente vai receber três parâmetros. A chave, que a gente vai encontrar esse valor lá dentro do nosso cache. Nós vamos ter o valor e também um duration, que vai ser o nosso TTL aqui. O que seria esse TTL? Esse TTL nada mais é do que a abreviação de Time to Live. Tá? O que seria isso? Tempo de vida. A grande vantagem de você utilizar vamos dizer assim, essas aplicações, esses sistemas, né, que são próprios para usar como cache, como o caso do Redis, é que ele já vem com vários recursos que você não precisa se preocupar com isso. Normalmente, quando a gente faz cache sem utilizar esses caras, a gente grava, por exemplo, dentro do SQLite da vida, aí a gente fica controlando qual é a data que está ali, se a data já está expirado, se não está expirado e etc. Utilizando essas ferramentas de cache,
cache, a gente não precisa se preocupar com isso. Nós passamos quanto tempo aquela chave precisa durar lá dentro do nosso cache. E automaticamente a aplicação ela faz o expurgo desses caras quando esse tempo expira. Então na hora que você for buscar esse cara, se o tempo expirou, eu não preciso me preocupar em saber ou ficar olhando se ele expirou ou não, tirar de lá. O próprio Redis vai fazer isso aqui pra gente e ele faz de uma forma muito mais performática do que a gente faria. Então é muito interessante essa estrutura. Vamos utilizar o que a ferramenta adiciona pra gente, tá bom? E também teremos uma forma de buscar esses dados. Então esses dados, como nós temos a questão do TTL dele estar expirado, nós podemos ter essa string lá dentro do Redis ou podemos não ter. Então por isso a gente vai ter esse carinha aqui. Tá? Então vai ser o get, onde eu vou receber uma chave e vou retornar esse cara. Pronto. Assim que aqui também. Perfeito. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar o nosso client, né? Aqui a gente está encapsulando o Redis, então é o nosso cache. Nós precisamos agora chegar no Redis mesmo de verdade. Para isso, eu vou ter uma variável aqui, late, final, Redis client, tá? Nesse momento você tem que se preocupar aqui, por quê? Porque nós temos dois clients Redis, um que está dentro do próprio Vanilla, certo? E outro que está dentro do Shorebird que nós adicionamos. Nós vamos utilizar esse que nós adicionamos, tudo bem? Que vai ser o nosso underline Redis, porque eu não quero deixar ele disponível para quem tiver acesso a essa classe aqui, tá bom? Legal. Tendo esse cara aqui, agora nós precisamos inicializar ele. Como que a gente vai inicializar? Na construção da nossa classe. Nós vamos, usando o Design Pattern Single, nós vamos utilizar uma única classe, né? Não uma única instância. Então, depois de eu instanciar esse cara, eu não vou mais instanciar por toda a minha aplicação. Então, no momento que eu construir essa classe, eu quero popular o meu Redis. Então, underline Redis é igual a Redis Client, tá? Dentro do Redis Client eu vou receber um socket e esse socket a gente vai fazer a conexão com o nosso Redis. O nosso Redis, ele está subindo local aqui dentro da nossa máquina. Se você acompanhou, você sabe que a gente criou um Docker Compose aqui, onde a gente subiu uma instância do Redis aqui dentro da nossa máquina, tá bom? E essa instância nós configuramos ela para ter um password. Então até aqui, ó, Redis Conf, onde o password vai ser a ADF. Então a gente está no ambiente controlado aqui. Eu poderia, se eu tivesse no ambiente de produção, isso aqui teria que estar tudo com variáveis de ambiente e tudo mais. No nosso caso aqui, a gente não precisa se preocupar com isso, mas se você for replicar isso aí na sua aplicação, se preocupe com esses pontos, tá bom? Então no socket.io a gente vai ter socket options, a gente vai ter o host, que eu vou colocar fixo aqui, localhost, tudo bem? Localhost. Temos também aqui a porta que nós vamos conectar. Aqui no caso do Redis vai ser a 6379, tudo bem? E também o password que vai ser a ADF, de Academia do Flutter, tudo bem? Então pronto, estamos aqui com a nossa conexão aqui já funcional. E como a gente vai implementar esse cara? Para implementar ele é muito simples. Nós temos que primeiro fazer a conexão com o nosso Redis, então connect, mas você pode estar pensando, porra, Ramon, mas toda vez eu vou ter que conectar aqui, vai ter 1 milhão de conexões? Não se preocupe com isso, o próprio Redis já consegue controlar isso, então ele não vai abrir 799 requisições diferentes para o seu Redis, tá bom? E o próprio client já se vira com tudo isso. O que a gente vai fazer depois aqui? Vamos fazer somente o set. Então, o Redis, que é o nosso client, ponto set, adicionando a chave, adicionando o valor e adicionando também o nosso queridíssimo TTL, que é o tempo de vida, o time to live, ali dentro do nosso projetinho, tá? E para recuperar esse cara? Para recuperar, nós temos a mesma característica, redis.connect, conectamos o nosso carinha aqui e retornamos a nossa chave, redis.get, passando aqui para cá. E se não existir, automaticamente ele vai retornar como nulo, né? O próprio get aqui já retorna nulo caso não exista. Tudo bem? Perfeito, já estamos aqui, já passamos pelo nosso no nosso cronograma aqui, o nosso primeiro passo. Agora a gente precisa fazer alguns pequenos refactorings de código aqui. O primeiro deles é adicionar equals aos nossos modelos. Nós já temos aqui dentro do nosso carinha, né, dentro do nosso projeto, duas classes de modelo, o City Model e o State Model. Porém, esses dois, nós não adicionamos o equals dentro dele. E isso pode gerar alguns problemas, principalmente
lá quando a gente for construir os nossos testes unitários, tudo bem? Então vamos adicionar aqui Alt Enter, vamos adicionar o equals dentro desse cara, que automaticamente ele já adiciona o hashcode, e também vamos adicionar o equals dentro desse outro carinha aqui, para a gente identificar as instâncias como sendo únicas aqui, tá bom? Beleza. Receber as dependências do repository no construtor. Se você for ver a forma que nós construímos na nossa última aula, nós não recebemos, nós estamos criando aqui o Location Brasil API Data Source. E criar esse cara aqui no construtor, na própria classe, é um grande problema para a gente, porque a gente acaba, como pode dizer, a gente acaba deixando esse cara sem possibilidade de teste. Eu não consigo testar, a não ser que eu faça, vamos dizer assim, a conexão diretamente com o Brasil API. Eu não consigo mocar as informações para conseguir construir um teste o teste unitário um pouquinho melhor para saber a lógica, porque agora os nossos repositórios eles não vão bater somente no Brasil API. Ele vai ter uma lógica para definir se ele vai no Brasil API ou se ele fica lá dentro do nosso cache, retorna o nosso cache. Então tem uma lógica envolvida nisso. Então a gente precisa agora receber esses dois caras, vão ser dois caras, né, dentro do nosso construtor. Então, aqui nós vamos receber um local Brasil API, certo? Nós vamos fazer esse refactoryzinho aqui e vamos adicionar um construtor para esse carinha aqui, tá? Então, não vai ser construtor nomeado, porque atributos privados não podem ser construtores nomeados. E aí a nossa controller agora precisa passar esse carinha para cá. Então a nossa, vamos dizer assim, controller do Vanilla, antes ele só chamava lindamente, agora não. Agora ele vai precisar, para construir o nosso location repository, passar aqui a instância para esse cara. Então vamos refatorar um pouquinho também o nosso location. Vamos criar uma variável aqui final, location repository, que vai ser o nosso underline location repository, tá? E no construtor da nossa controller, né, construtor dela, nós não vamos receber como parâmetro, aqui sim nós vamos fazer a atribuição direta desse cara, é igual a location repository, passando um location, Brasil, como é que eu coloquei? Brasil location, deixa eu lembrar aqui como é que tá o nosso repository, tá? Como location Brasil API da location repository, né? Então, new location repository, que recebe um location Brasil API data source. Então aqui, location Brasil API data source, tudo bem? Então ele já está recebendo o nosso carinha aqui, já temos o nosso location repository e agora a gente faz um refactoring nesses dois carinhas para renomear, para usar o cara que está construindo. Beleza, com isso aqui a gente continua com o nosso projeto todo funcional, tá? Terminamos aqui o nosso refactoring, mais um item adicionado na nossa lista. Agora a gente vai implementar o nosso cache. Nós vamos buscar os dados do nosso cache. Primeiro a gente começa buscando o get caches state, o set cached states, o get cached cities by state e o set cache cities, ok? Então essa vai ser a lógica que a gente vai construir no nosso location data source. Dentro do nosso, aqui no nosso data source vamos criar uma nova classe, tá? Que eu vou chamar ela aqui de new file location cache data source .dart fu-class, tudo bem? Temos aqui a nossa cache data source e dentro dela nós vamos precisar do quê? De um client do nosso queridíssimo Redis. Então, final, Redis cache, que é a nossa instância que nós criamos ali, vai ser o nosso cache, underline cache client. E vamos receber ele aqui no nosso queridíssimo construtor, tá bom? Vamos tirar aqui também o construtor nomeado para facilitar a nossa construção por aqui. Tudo bem? Legal. Dentro desse cara, então, a gente começa criando quem? O nosso get cached states. Então, vou pegar aqui o nomezinho dele aqui e vamos para a nossa construção. Dentro do nosso carinha, vai ser um feature de list de quem? De state model, certo? Que eu estou buscando do cache os nossos estados, o get cached state. Ele não tem nenhuma
não recebe nenhum parâmetro e é um processo assíncrono aqui, async, tá? No nosso futuro, então, agora a gente precisa pegar do nosso cache. Então, states cache é igual a await de cache client, tá? Ponto .get, qual é a chave? A chave nós vamos buscar a chave, vamos colocar uma chave padrão para os nossos estados, né? Os nossos estados, ele não tem, não vou buscar o estado do Brasil, dos Estados Unidos, vou buscar os estados do Brasil, só que é o que a gente está trabalhando. Então, eu vou criar duas constantes aqui, duas, porque a gente vai usar para o estado, para a cidade também, chamada state key, e eu vou dar um nome para ela, para ser a nossa chave, states key, underline, key, tudo bem? Então, aí essa vai ser a chave que a gente vai buscar lá dentro do Redis, state key. Beleza? Temos aqui os nossos caches. Mas, Ramon, por que você está fazendo isso? Por que você não está retornando direto? Porque lembra que lá dentro do Redis nós não gravamos vamos dizer assim, o objeto em si, nós gravamos uma string. Então, essa string, ela é a responsável por, vai ser um JSON que eu vou gravar lá dentro. Então, a gente precisa receber essa string e fazer a conversão dela, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos primeiro fazer um switch aqui, vou retornar, fazendo a construção. Vou utilizar já as estruturas do pattern matching, tá? Para trabalhar pra gente aqui. Então, states cache, eu vou ter duas possibilidades. Primeiro, eu vou poder, ele vai ser, se ele for diferente de null e string is not empty for true. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é um JSON decode, tá? Por quê? Porque lembra que a gente grava uma string dentro do nosso queridíssimo Redis? Então, a gente precisa gravar, eu vou gravar lá um JSON, né? Um JSON com toda a nossa estrutura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é um decode desse cara. Então, decode de states cache, tá? Do decode, ele vai virar um array de mapas, de um mapa de string dynamic, como que é o padrão do nosso JSON aqui dentro do Dart, certo? E dele eu vou fazer um mapa, vou fazer um map, vou mapear esse cara, vou mapear com o quê? Então eu vou colocar aqui o S, chamando state model.from map, passando esse carinha S aqui, beleza? Então com isso nós convertemos esse cara em um state model, tá? E com isso depois eu chamo aqui um ponto toList para retornar o nosso cara, beleza? Então com isso nós temos a primeira condição. A segunda condição é o quê? Se ele for qualquer coisa que não seja, se ele for diferente de null, se ele for igual a null, ou ele for vazio, ou qualquer coisa nesse sentido, então é o others, né? Que é o wildcard aqui, underline, que a gente usa. Desse cara eu vou retornar uma lista vazia, tudo bem? Porque eu não quero que dê erro, eu quero simplesmente não tenho. Retornar uma lista vazia, tá? É melhor do que trabalhar com nulos. Eu, particularmente, gosto mais, tá bom? Legal, então já implementamos aqui a nossa primeira parte, que é o nosso get cache states. Com esse carinha pronto, agora nós podemos montar o nosso teste unitário. Nós podemos testar essa vamos dizer assim, essa implementação. Então, para isso, nós vamos criar agora o location cache go to tests, tá? Ele vai me mandar criar aqui, criei ele localmente aqui do nosso queridíssimo teste e vamos estruturar ele. Primeira coisa que eu preciso fazer para montar esse teste é a gente fazer o mock do nosso queridíssimo Redis, tá? No nosso pubspec.yaml, nós não adicionamos a dependência do mocktail, tá? Então, eu preciso adicionar esse cara. Então, add dependency mocktail, tá? Porque dessa vez eu vou trabalhar com o mock. No último vídeo a gente não trabalhou com o mock, bateu diretamente lá, mas faz sentido a gente bater direto, vamos assim, fazer a implementação com o mock, beleza? Então aqui eu vou criar uma classezinha de mock, que vai ser o nosso Redis client mock. Eu não vou entrar se isso aqui é um spy, se é um mock, se é um fake e tudo mais, tá bom? Isso aqui é coisa para aula de teste, tudo bem? Vou usar a nomenclatura mock, que é padrão para todo mundo, para ficar um pouquinho mais todo mundo entender o que eu quero dizer, tudo bem? Implement mock, que vai implementar quem? O nosso Redis cache, tudo bem? Tendo esse carinha aqui, nós já temos o nosso queridíssimo mock criado. Dá um import do mocktail aqui e perfeito. Dentro do nosso main, agora nós vamos criar aqui um grupo, certo? Por quê? Porque eu vou ter vários testes dentro de uma mesma stack. Então, location cache
location cache data source. Data source. E dentro desse body aqui, nós vamos invocar os nossos caras. Vamos criar a nossa instância de late. Late é location cache data source. Tá? Então eu criei o nosso data source, que é quem a gente vai testar mesmo de verdade, e também vou criar aqui o nosso Redis cache, client cache. Redis client mock. Client mock, que vai ser o nosso Redis client. Beleza? Vou criar um setup. Por que o setup? Porque eu preciso inicializar tudo isso, né? Então setup. Vou inicializar essas variáveis, né? Então, tem aqui o nosso método, nosso construtor aqui, nossa função anônima, e vamos registrar aqui o Redis Client é igual a Redis Client Mock, e também o nosso Data Source é igual ao Location Data Source, que recebe um Redis Cache. Então a gente vai passar aqui o nosso Redis Client Mock, que é um mock para dentro da nossa classe aqui. Obrigatoriamente o Mocktail obriga a gente a registrar um cara aqui, que é o Failback Value. Quando a gente vai trabalhar com o Duration ali dentro, pode ser que ele gere alguns probleminhas dentro do nosso cara aqui. Tá? Então mais para frente a gente já vai ter que criar, eu já vou criar ele aqui, tá? Quando a gente for setar o valor, o duration ele reclama e pede pra gente colocar aqui um register failback com um valor qualquer aqui, tá? Beleza. Só para ele ter um failback aqui para ele. Legal, agora nós vamos criar o nosso primeiro teste. Opa, deixa eu apagar isso aqui. O nosso teste, tá? O teste a gente vai chamar ele aqui que qual que foi o que a gente implementou aqui agora? É o get cached states. Então vai ser o get cached states should return a list of state model. Então vamos fazer um teste de caminho feliz, certo? Que eu vou bater lá e ele vai retornar pra gente, tá? Nesse teste, nós vamos esperar primeiro, nós trabalhamos com o AAA, que é o assert, arrange, putz, eu nem lembro a ordem dos nossos caras, como que é? Deixa eu lembrar aqui para falar para vocês, que se eu quiser um FU teste, ele coloca para mim, é arrange, ação e assert, é isso aí, que é o AAA. Tá? Então, primeiro o arrange é o quê? Primeiro eu vou preparar minha estrutura de teste, certo? Então, final expected states. São os states que eu vou trabalhar, certo? Os states esperados. Os estados esperados vai ser state model com o acrônimo, né, que é a sigla São Paulo e o nome São Paulo. Tudo bem? E vou criar um Rio de Janeiro. RJ para T2. Rio de Janeiro. Tudo bem? Legal. Agora eu vou criar a estrutura de cache. Por quê? Porque quando eu bater lá dentro do meu cache, ele vai ter que gravar uma string, certo? Então eu vou preparar esse cara também. Então o meu cached states é igual a expected states.map, chamando aqui o e, que é o meu estado, né? E.to map. To map, tá? Ponto to list. Pronto. Por quê? Porque na hora que eu for salvar, eu vou ter que salvar uma string. E não adianta eu salvar uma string de state model. Eu preciso salvar uma string que vai ser um array de map de string dynamic. É a estrutura padrão do Dart, né? A gente já está muito acostumado a trabalhar desse jeito aqui, tá? Então agora a gente vai fazer o arrange mesmo de verdade. Eu só preparei os meus dados por enquanto. Então, quando o Redis Client, que é o nosso mock, for invocado, tá? Com o quê? Eu quero setar específico. Eu poderia falar qualquer coisa aqui, um N, qualquer coisa. Mas não, eu quero colocar o state key. Quem é o state key? Aquela chave que a gente colocou lá dentro do nosso repositório, tá bom? Se ele for chamado com o get, o que a gente vai fazer? Então, then answer, nós vamos responder com o nosso JSON encode
de cached states. Tudo bem? Aqui eu preciso que ele seja assíncrono, né? O processo precisa que seja assíncrono para retornar aqui. Então, then answer, quando for o get desse cara, a gente vai responder com um carinha aqui. Ok? Ele espera um parâmetro, recebe um parâmetro aqui. Nós vamos responder com o nosso JSON bonitão aqui. Tá? Então pronto, nós estamos com o nosso teste arranjado, tudo já pronto para a gente fazer a ação agora. Então a ação é final states é igual a await data source, que é o nosso data source ali que a gente já chamou, ponto get cached state. Get cached state, ok? O assim que aqui precisa adicionar ali em cima no nosso teste. Pronto, agora nós vamos fazer os asserts, as verificações, tá? Então aqui expected aonde a gente vai pegar os estados, que são os states retornados, e eles precisam ser iguais ao quê? Aos estados que eu coloquei ali em cima, o expected state. Pronto. Isso aqui é o nosso teste, vamos dizer assim, rodando, bonitão, fazendo o teste do nosso cara. Vamos ver se isso aqui funciona? Então vamos lá, vamos rodar aqui o grupo inteiro. Deixa ele rodar e ó, opa, temos um erro aqui, ó, invalid JSON aqui dentro do nosso data source, ó, from map. Então aqui na hora que a gente fez o decode, porque aqui eu fiz encode, não, tá certinho. Decode state from map. Então o nosso decode tá certinho, acron e name, não, tá errado, tá vendo aqui, ó? Temos um erro dentro do nosso modelo, ó. Nosso modelo espera sigla e nome. E na hora que eu gerei o toMap, eu gerei com acron e name. Então tem que ser igual, senão vai dar ruim aqui pra gente, tá? Então vamos corrigir aqui, ó, o nosso teste corrigindo o nosso erro aqui que a gente teria, vamos dizer assim, quando a gente fosse testar de verdade. Então por isso que é interessante às vezes fazer teste unitário. E pronto, rodou sem problema nenhum. Posso até limpar aqui de novo, vamos rodar de novo. E tá ali, ó, verdinho, lindamente verdinho aqui no cantinho, tudo funcional. Então nossa primeira parte aqui do nosso vídeo, get cache stated, já tem implementação e já tem o teste de unidade aqui. Agora a gente vai para o set. Então, set cache stated. Eu não vou querer trabalhar aqui com TDD com vocês, porque assim, nem todo mundo conhece de TDD e isso pode dar um nó na cabeça de vocês. Então, vamos para a construção do nosso código primeiro, tá? Então, no nosso location repository, no location cache data source, nós vamos implementar o nosso segundo carinha, que é o set cache states. Então, feature void, porque eu não vou retornar nada, set cached states, aonde eu vou receber aqui dentro uma lista de state model, que vão ser os nossos states, e eu vou fazer o processamento dele. Essa lista nada mais é do que a gente vai pegar, converter essa lista em um JSON, certo? Encodar ela com um JSON e gravar dentro do cache. Não tem muito segredo. Então, data é igual a states.map. Vou pegar aqui os nossos estados, s.toMap.toList, convertir tudo para uma lista, e aí eu faço o quê? Dentro do nosso cache, então cache client, cadê aqui? Underline, cache client.put, quem é a chave? State key, qual é o valor? É um JSON encode de data, certo? E o TTL, que é a duração que eu quero desse cara. Como o estado a gente não cria de tempos em tempos, não existe uma criação de um novo estado, sei lá quantos anos, então eu vou deixar esse cara cacheado por 180 dias. Tudo bem? É isso que eu vou fazer. Pronto. Tá aqui a nossa implementação. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Então agora aqui no nosso location cache test, vamos criar um novo grupo de teste, certo? Para a gente setar pra gente testar o set, ok? Então, cadê o grupo teste aqui? Então, teste set cached state should store the list of state model in cache. Ok? Inicializado aqui. Nosso teste já preparado. Então vamos lá.
arrange, vamos preparar o nosso teste. Preparar o nosso teste é tudo igual aqui, ó. Eu vou preparar esse cara aqui, tudo bem? Vou ter a mesma estrutura dentro desse código aqui. Agora eu vou preparar dois carinhas. O primeiro é por quê? Porque eu vou inserir dentro do cache, tá? Então a gente tem que arranjar aqui e fazer um when. When, quando o cache states, desculpa, Redis client, que é o nosso client, ponto put, for invocado com qualquer valor, qualquer chave, qualquer valor e qualquer TTL, então eu vou responder com assim que com nada, né? Não precisa, ele é void, certo? Ele é void, não preciso responder aqui com nada, tá? Porém, contudo, entretanto, when o Redis client for chamado com um get de states key, eu vou fazer o quê? Eu vou responder com o meu carinha ali. Então, igual maior, né, assim que vou responder com o nosso JSON encode de cached states, ok? Pronto, preparei minha estrutura do meu teste. Se eu fizer um put com qualquer coisa, ele vai fazer, simplesmente vai invocar. Se eu buscar, ele vai me retornar os carinhas ali com o cache, certo? Então agora, vamos lá. Vou fazer aqui um await data source. Await, adicionar o assim ali em cima. Data source ponto set cached values. Vou mandar o meu expected list states, que é uma lista de estados, certo? E aí vou chamar o meu result. Vou criar um result aqui, chamando quem? O get agora, que a gente já tem ali em cima. Então, data source.get cached states. Pronto. Então, essa aqui é a nossa estrutura básica. Primeira coisa que eu vou verificar agora. O meu assert é um pouquinho diferente. Como nós não estamos testando o put de verdade, né? Pode ser chamado qualquer coisa, eu só quero saber se ele foi invocado. Se nesse fluxo de actions que eu coloquei, ele vai ser invocado. Então, verify. Vou apenas verificar. Verifica se o Redis client.put com qualquer coisa, com qualquer valor, com qualquer TTL foi chamado uma vez. Ok? E eu também quero verify se igual a maior Redis client.get com state key também foi chamado uma vez. Ok? E eu espero, aí a esperança normal, né? O meu assert normal, que o meu result seja equals o meu expected states, tá? Por que você está fazendo isso, Raman? Porque se mudar alguma coisa lá no meu get, eu não estou testando o meu get, eu estou testando o meu fluxo, certo? Eu estou setando e vendo se as coisas foram chamadas como deveriam, tá? Então essa é a ideia desse meu teste unitário aqui, tá? Teste de unidade, né? Não é teste unitário, teste de unidade. Rodando aqui, pronto. Lindamente funcional, ok? Temos mais um cara aqui. Agora, vamos para buscas get cached cities by state. Voltando lá para o nosso data source, ok? Vamos lá no nosso data source de novo e vamos fazer essa mesma implementação. Get cached city by states. Então, no nosso caso aqui agora, nós vamos retornar um feature de list de quem? De city. City model, ok? Esse cara vai se chamar o tal do get cached city by state. Vou receber quem aqui? O meu estado, a minha sigla, né? O meu acrônimo, minha sigla do meu estado aqui para o nosso cara. E desse cara eu vou pegar lá do meu cache, do meu Redis, as minhas cities. É igual a await de cache Redis. Cadê aqui? Underline cache client ponto get de quem?
Agora, o nosso get vai ser um pouquinho diferente. O que eu tenho que fazer? Eu vou buscar lá o meu state, que é o meu estado. Então, a minha chave, eu vou cachear dentro da nossa estrutura de cidade. Podia ter feito o set primeiro, né? Para facilitar esse entendimento de vocês. Mas pensa assim, que eu vou colocar lá dentro do Redis que a lista de cidades eu vou pegar por estado e não o geral. Não vou pegar uma ação, porque normalmente eu quero, dentro dos nossos sistemas, eu quero as cidades de São Paulo, as cidades do Rio de Janeiro, as cidades do Maranhão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então eu não necessariamente quero toda a minha lista toda vez. E para evitar processamento, para ficar mais rápido o processamento, eu vou cachear por estado. Então na minha chave, eu vou compor essa minha chave baseado no estado. Então eu vou pegar o estado que eu recebi aqui, vou concatenar com underline e vou jogar o nosso $city key. City key, que eu não criei. Então, const city key vai ser igual a city underline key. Ok? Então, aqui, São Paulo, por exemplo, underline city key. Então, a minha chave, quando eu for mandar aqui o estado de São Paulo, vai ser sp underline city key. Algo nesse sentido, tá? Então essa aqui é a ideia da nossa chave construída aqui, tá? Busquei esse cara, vamos fazer aquele mesmo pattern matching, né? Então a gente vai fazer um switch, até copiar daqui de cima para ficar mais fácil, só mudar as instâncias, ó. Vou copiar esse mesmo pattern matching, vou pegar aqui, só que em vez de state cache é o city cache, e em vez de retornar o state model vai ser um city model. City model. Pronto. Já tenho aqui o meu get cities by state. E agora nós vamos lá para o nosso teste. Então, vamos pegar agora e buscar as nossas cidades pelo nosso estado. Então, bora lá. Location, cadê aqui? Teste. Mais um teste. Teste, onde a descrição vai ser o get cached cities by state deve retornar a lista de city, né, de city model no estado of SP, São Paulo, do estado de São Paulo. Tudo bem? Boa. Como que a gente começa os nossos testes? Preparando o nosso teste. Então, arrange final, state é igual a SP. Final, expected cities é igual a duas cidades que a gente vai construir aqui. Quem? Vou colocar duas cidades aqui de São Paulo, tá? Então, é city model, onde o nome da cidade vai ser São Paulo e o número do IBGE vai ser qualquer coisa, certo? E outra cidade, Santo André, com a paradinha aqui. Beleza. Com esse cara pronto, agora vamos preparar a nossa string, né? Que a gente vai imputar lá dentro do Redis. Então, vamos lá. Final, cached cities é igual a expected cities.map. Da nossa cidade, eu quero pegar o JSON dela. To map, né? To map. E transformar numa lista. Vamos já validar para ver se está tudo certinho para a gente não ter problema. Ó. Aqui está como nome e código IBGE. Ó. Já ia dar ruim também. Ó. Aquele mesmo problema. Então, nome e código IBGE. Pronto, já arrumei lá o problema que a gente teve com os estados, porque as coisas são muito parecidas aqui. Legal, vamos continuar o nosso arrange. Temos aqui que quando o nosso Redis client.put, aqui é o get, né? .get for invocado com o... Agora eu vou montar a string zona igual a gente fez. State, underline, city key, certo? Nós vamos responder, then answer, nós vamos responder com o nosso carinha aqui. Igual maior, JSON encode de
cached cities. Tudo bem? Tudo bem até aqui, né? Não mudou nada do que a gente já fez até agora. Agora você já está um pouquinho mais acostumado ou acostumada com os testes unitários aqui, de unidade aqui, né? Então, cities é igual. Agora vamos fazer a ação, né? É igual a await de quem? De data source ponto get cities by state, passando o nosso estado, que é a nossa variável ali de cima, que é o nosso estado de São Paulo, tá? Vamos adicionar ali em cima o async e beleza. Próximo passo. Vamos fazer agora as verificações. Primeira coisa que eu quero verificar, verify se o nosso city, né, se o nosso Redis client foi chamado. Então o nosso Redis client.get com essa string aqui foi chamado uma vez. .called 1 foi chamado uma vez? Se foi chamado uma vez, tá sucesso, tá tudo certinho. E eu espero, expected, que o meu cities que retornou for igual ao meu cities, expected cities. Vamos ver se funciona? Mais um cara funcional. Perfeito. Estamos com o nosso cara quase pronto. Quem que falta aqui para a gente fazer? Somente o set, né? E o set é muito parecido com o anterior. Então a gente pode até pegar os set states aqui, né, que a gente tem, e popular ele aqui de uma forma um pouquinho diferente, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, set cached cities. Que eu vou receber uma lista, um estado, né, uma string de state e uma lista de city model, tudo bem? Por quê? Porque eu quero adicionar as cidades dentro de um estado, cities. Vou transformar esse cara, as minhas cidades, em um JSON, certo? E num mapa, né, de uma lista de mapa, e depois eu vou setar dentro do meu cache. Como que eu vou setar no meu cache? Qual que é a chave? Aquilo que a gente falou. The line, $, interpolação, state, underline, $city key. Tudo bem? Vou fazer o JSON encode do meu data e vou gravar a cidade com um pouco menos de tempo. Vou colocar 90 dias só. Então vai ser 3 meses de cache para esse nosso carinha aqui. Perfeito. Agora então vamos criar o nosso teste para esse cara, certo? Então teste do nosso set cached cities by state should store the list of city model em cache. Ok? Eu vou colocar até o async aqui, porque a gente sabe que é um processo assíncrono aqui. Beleza, os arranges. O que a gente vai ter que arranjar? É igual o do set aqui em cima, igual o get. Não vamos perder tempo para esse carinha aqui, não. Tá? Então temos aqui o nosso cache cities, já estamos com o nosso cara populado, agora vamos trabalhar no put, né, que a gente está inserindo. Então when, o nosso arrange vai ser o when redis client.put de qualquer coisa, com qualquer coisa, tá? O N aqui dentro do teste é muito interessante que você não precisa se preocupar com o que está entrando, o que está chegando. Se você quiser que tenha um teste ainda um pouquinho mais assertivo, você pode setar os valores mesmo que você quer. Eu quero, por exemplo, garantir que o TTL que foi chamado foi o de 90 dias. Então beleza, então eu coloco o duration aqui de 90 dias e ele vai comparar, tá bom? Então eu estou colocando aqui N para ficar um pouquinho mais fácil, porque eu não quero ter esse nível de validação da minha regra de negócio ali. Quero saber só se foi chamado, só isso, tá? Então aqui é put, then answer. Então, se acontecer esse cara, nós vamos responder com o quê? Com nada, certo? Por quê? Porque o put não precisa de nada. When. E aí, como nós vamos testar que foi chamado alguma coisa, eu vou fazer o get aqui, né? Então, esse get, esse when aqui também vai acontecer. Tudo bem? Então, se ele for chamado, né, se retornar, ele vai fazer o JSON encode das cidades aqui. Tá bom, tendo o nosso cara aqui, agora vamos para o nosso teste, né? A nossa action, a nossa ação. A nossa ação, cities, await, não preciso de cities, porque eu só vou fazer a princípio o put, data source.set cached cities. O estado vai ser o que nós passamos ali e a lista vai ser o expected cities.
Beleza. O que mais nós vamos testar aqui, que nós vamos validar? Então, vou pegar os dados, da mesma forma que a gente fez lá no outro. Então, final, result é igual a await datasource.get cities by state, passando o estado aqui. Beleza. Temos as duas ações, né? Eu quero inserir... Raman, você está fazendo o teste... Muita gente pode falar assim... Raman, você está fazendo o teste errado aí. Não tô. Eu estou testando duas coisas. Não estou testando duas coisas. Eu estou testando que o set foi chamado e eu consigo recuperar esses dados e esses dados vieram do jeito que tinham que vir, tá? Então é isso que eu estou testando. Eu estou indo porque normalmente eu vou setar e lá na frente eu vou querer pegar. Eu não quero só setar o teste. Eu quero garantir que meu teste foi feito da forma que deveria. Tudo bem? Então aqui, final... Aí eu vou fazer o verify, tudo bem? Dentro do verify, nós vamos chamar aqui redis client.put com n, qualquer coisa, tá? Se ele foi chamado uma vez. Pronto, já temos o primeiro verify. Verify redis client .get, e aí sim com a nossa stringzona lá bonita, né? Porque eu quero saber que chamou bonitão aqui. .called 1, tá bom? E por último aquele expected padrãozinho, vamos esperar ver se tudo que do result que chegou aqui, ele é equals o nosso expected cities. Tudo bem? Pronto, se acontecer alguma coisa nesse meio tempo aí, vai dar ruim, tá? Rodamos o nosso teste aqui. E mais um teste funcional. Vamos voltar a rodar a bateria inteira de teste aqui do nosso Location Cache Data Source. Todos funcionais. Vamos pegar aqui no terminal. Vamos rodar aqui Dart Test. Vamos rodar todos os testes da nossa aplicação. Ó, tem um teste que falhou. Quem que falhou? Vamos corrigir, ó. Esse cara aqui, ó. Quem é o cara, ó? Get returning, então esse cara aqui passou, cadê? Get returning. Get state, passou. Esse get state aqui também passou. Não, ele deu erro, ó. Esperado true e veio falso, certo? O que ele tem que fazer aqui? Então, get city by state São Paulo e não retornou uma cidade. O que aconteceu? O nosso Brasil API está com um problema. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pera aí. Vamos lá, vamos testar a nossa requisição aqui no browser. Brasil, eu mandei aqui SP. Veio uma porrada de coisa, ó. Nome, código IBGE e tudo mais. Então a gente tem um problema, ó. Tá vendo como é importante a gente testar? Ó, nome e código IBGE. Ele tá vindo como um dado inválido provavelmente. Vamos ver aqui. São Paulo, SP, vamos formatar aqui só para ficar bonitão, nome e código IBGE. Na formatação, nome e código IBGE. O que está acontecendo? Vamos debugar, vamos ver. Fez o deal e na hora de retornar aqui deu ruim. Vamos ver, vamos debugar esse cara aqui, ó. Debug. Debugou. O result é uma lista, get cities by state, se for uma lista de city model. E aqui é uma lista de city models. Uma lista com 36 itens. O que deu aqui? F10, result is not empty, true. Aí tem Santo André. Aqui é falso. Não está vindo Santo André. Vamos entender o porquê. Santo André. Ó, tá aqui. Com acento. Eu coloquei com acento. Vamos lá. Stop do teste. Santo André. Tá sem o acento. Ó lá. Fizemos o teste. E falhou, mas agora vai passar bonitão. Então o nosso teste percebeu que estava vindo, nosso teste tinha uma falha aqui no nome, né? Então resolvemos isso. Vamos rodar o Dart Test de novo para garantir que nossa aplicação continua funcional e todos os testes passaram aqui.
Beleza? Então com isso nós terminamos a implementação do nosso cache. Eu não quero continuar aqui, eu poderia continuar com a nossa implementação do restante do nosso repository, toda aquela estrutura que eu falei, mas eu não vou fazer um vídeo de 2 horas, porque eu sei que vocês não assistem esses vídeos de 2 horas. Vocês assistem o comecinho e depois abandonam. Então vamos parar aqui, que é a conexão com o Redis. Você já viu isso aqui funcionando, você já viu como testar, como fazer os seus testes unitários, faça isso e na próxima aula a gente continua com isso. A gente continua finalizando e fazendo toda a lógica de buscar no cache, não buscar no cache, quando busca no cache, quando não busca no cache, o que a gente faz com todas essas informações, tá bom? Então, se gostou do vídeo, já deixa aquele like e lembre, quer fazer essa aplicação inteira também em Go? Deixa aquele comentáriozão aí que eu quero saber. Não adianta, ainda não estou convencido que vocês querem essa aplicação em Go, de verdade. A gente faz ela em Go também aqui dentro do nosso canal, tá bom? Vai ser o nosso primeiro código em Go, mas eu quero saber se vocês vão querer mesmo, tá bom? Então deixa aquele comentário, deixa aquele like, ajude a gente aqui, manda esse vídeo pra galera, veja como que é fácil conectar num Redis da vida, que no Dart tem essa possibilidade, já está pronto e funcional, também dá pra usar no back-end, vai? Vamos parar com esse preconceito, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!